Bom, eu vou começar a dar uma introdução no que eu pensei. Na verdade, a introdução alimentar ela é bem completa e complexa. Eu acho que depois do nascimento e a amamentação é um marco muito importante que acaba gerando muita ansiedade nas mães. E eu fiquei ansiosa, então eu acho que todo mundo fica. É, a gente fica naquela expectativa, vai comer, não vai comer, vai gostar do quê? E tudo isso acaba gerando uma ansiedade mesmo em nós. E o ideal é que a gente não tenha ansiedade nessa fase. É, eu, eu acho que é muito interessante que estejamos todos preparados. O bebê tem que ter os sinais de prontidão, mas o pai, a mãe e os cuidadores também têm que estar prontos para esse momento. Só me respondam aqui se tá bom o meu áudio, se tá funcionando tudo bem, por favor. Rafa, tá bom o meu áudio? Tá bom? Ai, que delícia. Lara, a Catarina tá com quanto tempo? Ai, que bom, que bom. É, Então eu vou começar a falar. Agora eu já falei que nós todos temos que estar preparados, os pais e o bebê também. Lembrando, eu já postei nos stories. O bebê tem que ter os sinais de prontidão, 6 meses de idade, para poder dar início nessa introdução alimentar. Ele tem que ter controle de cervical, não ficar deixando a cabecinha molinha, ele tem que ficar com a cabecinha bem retinha. 5 meses e meio. Eu entendo, eu entendo. Ele tem que parar com o reflexo de protusão de língua, aquele de ficar diminuir muito. Tem que levar objetos na boca, brinquedo. Esse é um outro sinal de prontidão. Sentar com o mínimo apoio para não ficar oscilando. E interesse pelos alimentos e pelo que as coisas que os adultos estão comendo. Pode ser água, se eles começarem a ir com a mãozinha para tentar pegar. Isso é um sinal, esses são os sinais de prontidão. Eu fiz um rascunho aqui de algumas coisas que eu acho importante falar, mas como é tudo muito completo, né, muito complexo, a introdução alimentar ela é rica em detalhes. Talvez não dê tempo de falar tudo. Eu vou tentar falar o máximo possível, mas para que fique claro para todo mundo. O ideal de tudo isso é que aos 5 meses e meio, geralmente a gente espera os 6, tá? Mas as mães que gostam de introduzir antes, tudo bem, não vai fazer mal. O problema são as maturações do trato gastrointestinal que acaba não tendo maturidade, mas se ela já tem alguns sinais de prontidão, é interessante testar, deixar, tentar, né? É um sinal de prontidão, sim, da Mai. Madai. Dai. É, então, assim, a partir dos 6 meses eles começam a beber água. Cuidado com a água oferecida, oferecer sempre água filtrada, de fonte boa, de procedência, porque a água também pode ser sinônimo de algumas infecções intestinais e intestinal ainda. Eles ficam mais suscetíveis a, a desenvolver uma intoxicação pela água, se a água não for de boa qualidade. Não pode sucos e chás até 1 ano de idade. A gente evita isso por conta disso mesmo, da imaturidade do metabolismo, imaturidade do trato gastrointestinal. É ideal que a gente não, não introduza esses alimentos. Esses alimentos não, essas bebidas. Então a gente começa com água, água,
os bebês que são amamentados começam a beber água só a partir de 6 meses, mas seguir amamentando até que a vontade dos dois. Agora, a recomendação é que permaneça a amamentação por 2 anos ou mais. Quem conseguir amamentar, ótimo. Quem não conseguir, eu dou o meu abraço, porque tem um monte de gente que tentou amamentar e não conseguiu. Ai, caiu o negócio. E o que começar dando? Eu fiz as perguntas porque algumas pessoas, eu escrevi o que a gente começa? Começa com uma fruta e uma papa. Qual fruta? Se não tem alergia alimentar, qualquer fruta. A Lara fez um purê de cenoura. Então, assim, uma fruta depois da mamada da manhã, que é como se fosse o café da manhã, e a papa na hora do almoço. E aí vai vendo a evolução. Neste primeiro momento, o bebê não come, ele mais experimenta, ele toca, ele cheira. Agora, se ela não tem alergia nenhuma, Lara, ela tem que apresentar agora, porque existe uma janela imunológica que começa aos 6 meses e vai até 1 ano de idade, mais ou menos. Então, é ideal que introduza esses alimentos potencialmente alergênicos neste momento. É importante que sejam introduzidos agora esses alimentos. Então, eu estava falando dos alimentos que vão introduzir. A fruta e uma papa. Nessa papa é ideal que tenha um tubérculo, que é uma mandioca, uma batata, pode ser a batata doce, mas aí cada família tem seu hábito e pode fazer como quiser, com qual alimento preferir. Por muito tempo pensou que tinha que ser liquidificado e peneirado, e hoje a recomendação é que não se faça mais isso por conta do desenvolvimento dos músculos orofaciais, e que são importantíssimos para fala, para uma série de fatores ao longo da vida. Outra pergunta que me fizeram sobre o leite e os derivados. A partir de quando não tem alergia, tem algumas coisas que se fala sobre 12 meses e tem algumas que falam sobre 9, 10 meses. Eu acho que é bom observar. Oferece, viu que não apresentou nenhum sintoma, pode seguir dando a partir dos 9 meses. Eu recomendo que dê iogurte e não o leite in natura mesmo. O leite é importante que seja ou materno ou a fórmula prescrita pelo pediatra. Que mais? Mais alguém tem alguma pergunta? As perguntas que me fizeram na caixinha, eu fiz todas. Quando possível, um alimento orgânico. Não é possível. Então tá bom. O mais natural possível. Comida de verdade. Arroz, feijão, verdura, legumes. Esses dias eu vi uma dúvida a respeito de dar verdura para a criança. Você dá bem picadinha junto com a comida, o risco de engasgo é pequeno. Se der a folha, para quem for fazer, Thaís querida, para quem for fazer BLW, eu vou falar sobre, Jande, o risco de engasgo das folhas é um pouquinho maior, então tem que ter uma atenção redobrada. O BLW e o método tradicional, era isso que eu ia falar. É bom a gente falar, me lembrar. Tem famílias que gostam muito do BLW e que o bebê funciona bem com o BLW. O que é a ideia do BLW? O desmame guiado pelo bebê. Não quer dizer que vai desmamar, mas é um momento em que a gente dá para o bebê tocar o alimento. Ele vai pegar esse alimento e vai levar na boca, vai levar no cabelo, vai esfregar na mesinha dele. E é ideal que ele esteja sentado no cadeirote com os pés apoiados no assento.
porque essa postura ereta evita engasgo. E geralmente o BLW ele tem muito essa coisa de gerar insegurança por conta do gag, o reflexo de gag, que a criança fica fazendo assim, e às vezes não é engasgo, é só o reflexo de gag mesmo, e ele põe esse alimento para fora. Melhor oferecer. Então, eu não tenho como te dizer que é o melhor. Eu gosto de falar que é o que funciona em cada família. Tem famílias que funcionam muito bem, que tiveram muito sucesso com o BLW. Algumas que eu já acompanhei, algumas amigas. E tem gente que o bebê não vai. O Joaquim não foi com o BLW, tentava, ele só fazia a bagunça e ele não ia. E aí ele gostava que desse a comida na papa, né? A papa amassada na boca. E aí ele funcionou muito bem, comia muito bem, mas a chavinha do Joaquim virou, e isso eu acho que é fenomenal, no momento em que ele começou a comer a nossa comida, e que não era uma comida diferente da de todo mundo. O que nós fazíamos? Não colocávamos excesso de sal na comida na hora do preparo, sempre utilizar temperos naturais, o mais naturais possíveis, ou desidratados, as ervas finas. Eu gosto muito das ervas finas, e quem me segue aqui já pode ter visto. Tem erva fina em todas as receitas que eu faço, porque eu gosto mesmo. Então, assim, quanto mais natural esse tempero, melhor. E aí o que eu tava falando do Joaquim, voltando, ele só começou a comer quando ele comia a comida que a gente estava comendo, porque ele via que estava todo mundo comendo. O que eu sempre oriento é que você diga, tá pondo uma cenoura na boca? Olha a cenoura, que delícia! E sorria para eles, para os bebês, a hora que você for colocar, olha que delícia, prova! E eles, com o sorriso da mãe ou do cuidador, ele sente que aquilo é um alimento bom. E aí, voltando para o BLW, a gente tem que tomar alguns cuidados em fazer os cortes corretos. Eu não consigo explicar aqui agora porque eu tenho até um livro, mas eu podia mostrar a foto, mas são cortes em bastões, numa textura um pouco mais firme, que o bebê tenha condição de segurar esse alimento na mão, para que ele não quebre, não vire purê na mão, mas que ele também tenha condição de mastigar. Não precisa ter dente na boca para começar a introdução alimentar. A Lara falou que a Catarina já tem um dentinho, mas não precisa ter dente. A gengiva deles é bem dura e forte para amassar esse alimento. E vão me perguntar uma coisa. Amanda, mas comecei a introdução do meu filho e o cocô é cheio de pedacinho. É porque apesar da gengiva ser dura, eles ainda não têm a habilidade da mastigação que eles vão desenvolver com o tempo, entenderam? Então, assim, o BLW, ele exige um pouco mais de estudo dos pais e cuidadores, exige um pouco de controle emocional por conta do gag, que é aquele que parece ânsia, mas não é ânsia. Ele exige que a gente faça esse preparo do alimento de forma ideal. Ideal que eu digo nesse sentido, de estar no ponto de não virar purê na mão, mas também não estar muito duro para que ele consiga mastigar. E o método tradicional, que é que a gente faz a papa amassada com garfo, não liquidifica, não passa na peneira, justamente por isso, para o bebê começar a sentir textura, que apesar de estar mole, ele vai ter que ter uma mastigação, entendeu? Alguma coisinha de mastigação o bebê tem que ter. Que mais que eu tinha? Outra coisa, até 2 anos de idade, sem corantes, estabilizantes, aromatizantes, realçador de sabor, ou seja, não daremos nenhum desses até os 2 anos de idade para essas crianças, para esses bebês, né? Crianças e bebês. O risco de predisposição e de desenvolver doenças como diabetes, hipertensão, triglicérides alterados é muito grande. E não só quando eles estão crianças, como adultos. Hoje nós somos a geração de uma introdução alimentar feita à base do que era conhecido na época, mas que nós estamos pagando o preço disso.
pessoas magras com esses índices todos alterados e que tem que lutar muito para se manter no peso, se manter equilibrado, se manter saudável. E eu acredito muito que um pouquinho de esforço, fazer um pouquinho de comida ou fazer a comida da família mesmo. O ideal é que, dentro do possível, fazer a mesma comida para a família e para o bebê, com temperos naturais, azeite, alho, cebola, pouco sal e a mesma comida para nós e para eles. Eles vão ter a tendência a comer um pouco melhor. Sem adoçantes, sem açúcar e sem mel, até 2 anos de idade. Por quê? Porque é a recomendação e porque eles não têm o organismo preparado para isso ainda, né? O fígado não tem a metabolização muito perfeita. Eles até então metabolizavam só o leite, que é rico em 1 milhão de nutrientes, que é muito saudável e então a gente evita isso. As papinhas prontas, as papinhas prontas, elas devem ser utilizadas apenas em último caso. A água oferece junto com o alimento. Vou esperar o término. A água pode oferecer conforme se você for beber e o bebê quiser, pode oferecer junto. À medida que se fala, é em torno de 1 xícara por dia. Então, assim, eles vão dar picadinha mesmo. Se ele tiver interesse em beber durante a refeição, é difícil eles, né? Mas se tiver interesse, dá uma bicadinha, não faz mal, não. Algumas linhas dentro da nutrição falam que é ideal que não coma e que não tome água junto, mas eu acredito que uma bicadinha não vai fazer mal. E aí, se você não der, vai gerar um estresse no bebê, entendeu? Ele vai acabar ficando... fica nervoso, porque realmente a introdução alimentar, ela é mais complicada, ela é um momento que tem uma tensão em torno disso. Então, vamos voltar para a papinha. A Elo falou que não gosta. Eu também nunca dei para o Joaquim. O que é a recomendação? Só dá em último caso. Por exemplo, tem um biscoito de maisena e tem uma papinha. É melhor que dê a papinha e não dê o biscoito. Eu recomendo que faça sempre. Aí uma vez me perguntaram assim, mas posso congelar? É melhor que tenha comida congelada no freezer do que uma papinha pronta. Então, assim, faça sempre que fizer. O bebê nunca come muito. Faz um pouco a mais e congela. Deixa alguma coisinha congelada, um arroz, um feijão, um legume, faz um branqueamento. Eu tenho um roteirinho de como fazer branqueamento. Se alguém quiser aqui, depois me pede. O Lucas come muito. O Lucas é um caso à parte, Alô. Porque eu percebo assim, nessa quarentena, os bebês mudaram o padrão. Quem comia mais ou menos começou a comer mais. E quem comia bastante começou a comer menos. Eu tenho visto, com algumas mães que eu tenho falado, eles apresentaram mudanças no padrão alimentar. Eu não sei com o bebê de vocês, quem tiver aqui se quiser falar. Mudança no padrão alimentar do tanto de comida. O que mais que eu queria falar? Alguém tem mais alguma pergunta? Não é isso. O problema da papinha é que ela é liquidificada, são vários alimentos juntos. Eu escrevi aqui que ela dificulta a percepção. Então, são muitos alimentos juntos, liquidificados, e que fica de uma cor só. Então, esse bebê, visualmente, ele vai ter contato com um líquido, com uma cor única, e que não vai acrescentar nada para ele, nem na mastigação. Ele vai estar só comendo e enchendo a barriguinha. Não tem o tempero da família. Por isso que eu sempre recomendo. Quem já conversou comigo sabe. Façam em casa. Usa tempero natural. Com carinho de mãe. Tudo isso fica muito melhor, sabe? Acaba facilitando a aceitação do bebê mesmo. E eu acredito que isso é muito importante. É importante manter a calma nesse momento, naquele momento que você oferece e ele recusa.
É normal nesses primeiros 6 meses, na hora que dá os 6 meses, os alimentos sempre separadinhos, mesmo que amassados, né? A cenourinha, ou mesmo que faça um purê, a cenourinha, o brócolis amassado, o arroz, o feijão amassadinho, mas separadinho, e sempre falar, mesmo que ele não entenda, assim, não entende, a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem, mesmo que eles até não tenham uma percepção tão grande, fala assim, olha o feijão, olha a cenoura, olha o brócolis, que delícia! E prova você também. Faz toda a diferença você comer a comida junto, porque ele fala assim, minha mãe tá comendo, então tá seguro, tô nessa. Mas sempre separadinho para que eles identifiquem cores, texturas, sabores. Nesse primeiro momento, para as mães de bebês menores, é uma fase de experimentação. É uma fase que pouco eles vão comer para se alimentar. A fonte de alimentação deles ainda é o leite, seja materno ou fórmula. Eu acho que a maioria que tá aqui é leite materno, ninguém falou de fórmula. Então, assim, a fonte de alimentação deles ainda é o leite. A alimentação que está chegando, ela é complementar ao leite. Então, se tiver um dia ou outro que tiver uma recusa, tudo bem, é normal. A recusa não pode durar até 1 ano, mas 6 meses, 7 meses, até isso engrenar, até eles entenderem, porque eles não estão entendendo. Até então eles tomavam leite ou na mamadeira ou no peito e eles não sabiam o que era. Eles não tinham noção do que é essa comida que está sendo apresentada. Quem falou para eles que tem que comer? Né? De um dia para o outro, amanheceu com 6 meses, a mãe já vem com uma colher na boca deles. Então é interessante realmente criar todo esse ambiente, sentar à mesa junto com a família, põe o cadeirote perto da mesa, todo mundo comendo junto, eles seguindo o exemplo e pondo a colherzinha na boca. Se quiserem dar uma colher na mão deles, para eles fazerem esses testes, né? A colher vai passar no cabelo, na mesa, vai para o chão. A colher deles não vai ter muita função, mas a sua colher, se você escolher o método tradicional, a sua colher vai levar comida na boca deles. Mas é muito importante que tenha isso, que esse bebê se sinta acolhido na hora da comida, que você não force, não brigue, come, pelo amor de Deus, eu não aguento, pequenina. A gente tem que manter a calma, mesmo que às vezes a gente não esteja calma, tem essa ansiedade de falar, meu filho não tá comendo, meu Deus. Acontece, eu sei porque eu sou mãe. Então, assim, quando eles não comem, mantenha calma, respira fundo ou chama outro cuidador. Com mãe que amamenta, eles tendem a dar uma ranhetada. Então, chama o pai, chama a avó, quem for o outro cuidador que seja responsável. Pequenina. Chama o cuidador que seja responsável para auxiliar nesse processo de introdução alimentar, porque realmente é mais difícil eles aceitarem da mãe. Alguns comem, beleza, tranquilamente, mas em algumas famílias tem que recorrer para o pai ou para a avó ou para tia, quem quer que seja. Alguém mais tem alguma pergunta? Lembrei de outra coisa que eu anotei aqui. Carnes e ovos. A carne desde os 6 meses. Todas as carnes. Sempre bem cozidinhas, molinhas, pro ponto que a gente consiga desfiar. E para não causar engasgo, né? E os ovos a partir dos 9 meses, que é quando eles tomam a vacina do sarampo, eu acho. Então, é importante esperar essa hora da vacina para introduzir os ovos, mas a carne a partir dos 6 meses. Os dois juntos. Você pega o caldinho junto com o feijão e amassa com o garfo, mas pode dar o grão. É importante, inclusive. Eles já têm que ter a textura, sentir essa textura e o sabor do feijão. É importante. Pode fazer o feijão
misturadinho com o caldo e pode oferecer os dois juntos. Frutas, se não tem alergia, todas as frutas. Pode oferecer todas as frutas, todas as verduras, todos os legumes. É muito importante que eles tenham uma variedade de cores e texturas. Ah, e outra coisa. Ah, eu tô fazendo purê e o bebê não tá comendo. Tudo bem, tem outras formas de preparo. Você pode fazer assado, que já forma uma casquinha e você consegue amassar, muda a palatabilidade, muda a aparência. Às vezes a aparência da papa é feia mesmo, eu acho. É sem graça. E aí ele olha pro nosso prato, o bebê, né, e fala: uai, que isso? Minha mãe tá comendo uma comida mó bonita e a minha essa coisa papenta aqui. Então é ideal que, se você perceber que algum preparo, alguma forma de preparo não está sendo aceita, varie essas formas de preparo. A mesma amassada, mas prepara de uma forma diferente. Faz grelhadinho, faz cozido no vapor, tem uma infinidade de preparo e pode variar mesmo, que é importante que eles conheçam o alimento em várias formas. Eu achei que o assunto era muito completo, assim, eu me limitei a isso. Então, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa... A Lara perguntou. Se a alergia existir, vai ter dado sinais durante a amamentação? Ou só saberemos a alergia quando o bebê comer? Geralmente, essa alergia ela se manifesta durante a amamentação. Ela tem sinais. Esse bebê é choroso, cólica, sabe? Quando faz pum, 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 bate na barriga, assim, faz um batuquinho, empipoca em volta da boca. Existem algumas coisas, Lara, que sugerem que esse bebê seja alérgico, mas aparentemente, de tudo que eu já vi de vocês, a Catarina é bem calminha, né? Eu acredito que... Mas pode ser que ela apresente alguma coisinha alérgica do ovo, talvez. Tem alguns bebês que sim, tem outros que não. A maioria não é alérgico, tá? Mas geralmente, na amamentação, quem é alérgico já manifesta. A mãe comeu, eles foram amamentados, já manifesta. É muito difícil. Acontece, mas é mais difícil. Geralmente a alergia ela já é identificado na amamentação mesmo. E o que é a sugestão? É que dê sempre comida de verdade. Comida, gente, é comida. Fruta, verdura, legumes, arroz, feijão, variar nos grãos. Porque tem feijão, tem grão de bico, tem lentilha, tem ervilha. Varie nos grãos. Quanto maior a variedade de alimentos, maior é a oferta de nutrientes. E é sempre isso, né? Os pais cuidam da qualidade dos alimentos. Isso é uma frase que eu gosto muito de falar. Os pais cuidam da qualidade dos alimentos. E os bebês, eles regulam a quantidade. Eles têm um senso de saciedade muito... O centro de saciedade cerebral deles é perfeito. E nós que vamos alterando no meio do caminho, oferecendo alimentos hiperpalatáveis, que são os biscoitinhos, o refrigerante, os sucos. Então, por isso é importante que a gente ofereça os alimentos de verdade, que eles sejam alimentados, sem alimentos hiperpalatáveis. Eu sei que às vezes uma bolachinha salvaria a vida, mas deixa uma bolachinha pronta dentro de casa, feita de bananinha, com aveia. Sempre nesse sentido, é muito importante ser responsável pela alimentação dessa criança. Eu tenho visto muitos falar sobre, mas essa criança ainda mama. E as pessoas não se assustam em ver as crianças tomando refrigerante na mamadeira. Deveria ser inverso isso, né? Eu costumo dizer que os valores se inverteram e cabe a nós, pais dos pequenininhos agora, mudar tudo isso e que eles sejam crianças saudáveis e tenham bons hábitos. A Jande, tem alguma pergunta? Me ajuda aí. Eu falei bastante coisa, falei de temperos naturais, falei do BLW, falei do método tradicional.
Bom, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrar. Vou esperar mais um pouquinho. E aí eu volto outro dia com mais algumas coisas. Só vou citar meu exemplo só para finalizar. Eu sonhei com o BLW, eu idealizei o BLW, né? Nutricionista, falei, meu filho vai comer BLW. Aí eu idealizei o BLW, me preparei, estudei. Pode sim, Jande. Então eu estudei, me preparei. Aí chegou, eu me deparei com um bebê que não queria o BLW, ele não estava preparado para o BLW. E eu segui sem BLW, né? Na parte da tradicional mesmo, do método tradicional. E hoje, com 1 ano e 3 meses, ele não quer mais ser alimentado, ele come sozinho, se esfregando a comida mais no chão do que na boca, mas ele já começou a sozinho para comer levar o garfo na boca e às vezes pede ajuda, mas ele já come sozinho. Então assim, tem que ser sempre muito cuidadoso nesse sentido. Peraí, Jande, chama aí, eu só tô com medo de cair. Quando eu entro em dupla, minha live... E o Rafa perguntou um negócio interessante. Quando os dentes estão crescendo, atrapalha na introdução alimentar? Quando os dentes estão crescendo, atrapalha em qualquer fase. Eles ficam incomodados. Não são todos os alimentos que eles aceitam. Fica realmente chato, eles não querem comer. Quando come coisas que eles gostam mais. Então, quando a dentição, o nascimento dos dentes atrapalha muito a parte de alimentação. Vamos tentar com a Jande aqui para ela partilhar.